Olá a todos, meu nome é Tamara de Carvalho. Eu vou apresentar para vocês meu trabalho, que é intitulado Peptídeos Sintéticos contra o SARS-CoV-2, Potencial e Ação Específica no Ciclo Replicativo Viral. Eu sou aluna de doutorado da professora doutora Marília de Freitas Calmon e sou orientada pelas professoras Paula Hall e Cíntia Bittar. Bom, dando introdução, então, ao assunto, a Covid-19, que teve seus primeiros casos notificados na província de Wuhan no final do ano de 2019, se espalhou, então, rapidamente pelo todo o mundo, disseminando, então, o vírus causador dessa doença e aumentando significativamente o número de infectados no mundo todo. Mas foi a partir de meados de 2000 e de março de 2020 em que a Organização Mundial da Saúde definiu, então, que nós estávamos vivendo um quadro pandêmico. E a partir daí, toda a comunidade científica aumentou os esforços para a procura de um desenvolvimento de uma vacina contra essa doença. Atualmente, nós já temos uma vacina que fez com que houvesse uma diminuição dos sintomas e dos casos severos da doença, e além disso, o que é recomendado como tratamento para essa doença é um tratamento sintomático, né, de maneira que há um isolamento domiciliar e o monitoramento da doença e dos sintomas que o paciente pode apresentar. Apesar disso, ainda há uma constante busca por um composto específico que tem uma ação antiviral contra o SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador da Covid-19. Dentro desse assunto, nós vamos falar um pouco dos peptídeos antivirais. Esses peptídeos têm como característica interagirem com partículas do vírus em algum alvo das etapas críticas da replicação viral do ciclo de vida. Para estudar esses peptídeos, para poder chegar na análise desses peptídeos, são realizados estudos in sílico, em que há uma análise da interação desses peptídeos com um alvo determinado, como pode ser um caso de uma glicoproteína presente na superfície do vírus, ou então alguma enzima que seja importante no ciclo de replicação de um vírus. Além disso, os peptídeos possuem características específicas que deixam ele em destaque, como são a alta especificidade e eficácia, uma baixa toxicidade, uma baixa acumulação em tecidos, uma ampla gama de alvos e, além disso, eles são importantes para uma diminuição dos efeitos colaterais. Dentro disso, então, nós podemos entender o potencial desses peptídeos como antivirais, como para estudar os antivirais contra o SARS-CoV-2, né? Esses compostos terapêuticos eficientes contra esse vírus. E a partir daí nós entendemos a justificativa desse projeto, que nós analisamos então o estudo de peptídeos sintéticos e a sua ação inibitória contra células que são infectadas com o SARS-CoV-2. Como objetivos, então, desse trabalho, nós tivemos que, primeiramente, fizemos uma análise para identificar e investigar o potencial desses peptídeos inibidores de infecção pela linhagem do tipo selvagem de Wuhan do SARS-CoV-2. De maneira, então, que avaliamos a atividade anti-SARS-CoV-2 dos peptídeos selecionados em diferentes fases do ciclo de replicação do viral. Para isso, inicialmente realizamos uma análise da citotoxicidade desses peptídeos, utilizando células Vero, células que nós utilizamos posteriormente para a infecção com esse vírus. Então, para análise dessa citotoxicidade, realizamos um ensaio de MTT, em que realizamos o plaqueamento dessas células Vero, incubamos ela e fizemos um tratamento em 24, 48 e 72 horas, e após esse período fizemos a análise utilizando o reagente MTT. E lemos a absorvância. Os resultados obtidos desses ensaios são observados nesses gráficos. Primeiramente, para o peptídeo MC1947, nós podemos observar que, a partir dos resultados obtidos, nós podemos selecionar uma concentração em que não houvesse em que nós pudéssemos observar uma viabilidade celular acima de 80%. Então, nós selecionamos a concentração de 3,1 micromolar. Para o peptídeo PE1940, nós também selecionamos a concentração de 3,1 micromolar, em que nós também observamos uma viabilidade celular acima de 80%, de maneira que nós não houvéssemos problemas para realizar os ensaios antivirais. O primeiro ensaio antiviral que nós realizamos é um ensaio geral antiviral, em que nós observamos se os peptídeos demonstrariam qualquer tipo de atividade inibitória em qualquer uma das etapas do ciclo replicativo. E para isso, realizamos o plaqueamento de células Vero e, após o período de 24 horas, realizamos o preparo de uma solução contendo o vírus e o peptídeo e deixamos as células por 24 horas. Após esse período, realizamos a extração do sobrenadante, extração do RNA do sobrenadante, síntese de DNA e realizamos análise por PCR em tempo real. Os resultados obtidos nos demonstraram que, para o peptídeo MC1947, ele demonstrou uma inibição de 78,5% do SARS-CoV-2, já o peptídeo PE1940 demonstrou uma inibição de 93,2%. Então, ambos os peptídeos demonstraram um potencial antiviral contra o SARS-CoV-2. Como ambos os peptídeos demonstraram uma atividade antiviral,
contra esse vírus, nós realizamos então cada uma das etapas para analisar onde os peptídeos poderiam estar agindo especificamente dentro do ciclo replicativo. E o primeiro ensaio foi o ensaio de entrada, e para isso nós realizamos o plaqueamento de células vero novamente e realizamos então, após 24 horas, uma infecção contendo o vírus e o peptídeo por 1 hora. Após esse período, retiramos essa solução e deixamos as células por 24 horas para posteriormente realizar o mesmo procedimento e análise por PCR em tempo real, igual o ensaio anteriormente realizado. Nossos resultados demonstraram que tanto o peptídeo MC1947 ele demonstrou uma ação inibitória nessa etapa de entrada de 81,7% e já o peptídeo PE1940 demonstrou uma ação inibitória de cerca de 89,1%. Então, também ambos demonstraram um efeito inibitório para essa etapa de entrada. Então, como nós observamos esse efeito, nós discutimos ali que potencialmente esse efeito desses peptídeos poderia estar relacionado com uma interação desses peptídeos com o receptor do hospedeiro, o receptor ACE2, de maneira que essa interação resultaria no impedimento da ligação desse vírus, do vírus SARS-CoV-2, na célula, de maneira, então, com que eles demonstrassem essa ação que eles demonstraram. O próximo ensaio realizado, então, foi o ensaio virucida, em que nós realizamos, então, primeiramente, uma incubação contendo o vírus e os peptídeos por 1 hora em sulfa 37 graus, e após esse período de 1 hora, colocamos essa solução na célula e deixamos por mais 1 hora, e retiramos depois desse período e deixamos por 24 horas, apenas o meio, para, após essas 24 horas, realizar o mesmo procedimento com análise por PCR em tempo real. Nossos resultados nos demonstraram que o peptídeo MC1947 demonstrou uma ação virucida, inibindo cerca de 77,4% de inibição contra o SARS-CoV-2. Já o peptídeo PE1940 demonstrou uma inibição de 88,9%. Então, ambos os peptídeos demonstraram possuir uma ação virucida. Dessa maneira, então, nós discutimos ali que esses peptídeos poderiam potencialmente estar interagindo com proteínas-alvo do vírus. Dentre essas proteínas, a gente tem a glicoproteína S, né, que é a proteína spike, de maneira que esses peptídeos estariam causando um rompimento das membranas do envelope do vírus, causando então uma interação direta e consequentemente, nós podemos observar um efeito virucida desses peptídeos contra o SARS-CoV-2. O último ensaio realizado foi um ensaio pós-entrada, em que nós analisamos se os peptídeos demonstrariam um efeito nas etapas após a entrada do vírus na célula, e para isso, inicialmente realizamos uma infecção com o vírus por 1 hora, e após esse período, nós realizamos então um tratamento contendo o peptídeo por período de 24 horas. Após esse período, realizamos as mesmas análises, PCR em tempo real, sobrenadante, e nossos resultados obtidos nos demonstraram que para o peptídeo MC1947, ele demonstrou uma inibição para essa etapa após entrada de cerca de 48,3%, e já o peptídeo P1940 demonstrou uma maior inibição, possuindo uma inibição de 97,8% para essa etapa do ciclo replicativo. Nós discutimos ali que potencialmente uma interação que poderia estar acontecendo para esse efeito após a entrada estaria relacionado com um efeito na replicação do vírus, de maneira com que esses peptídeos poderiam estar agindo tendo como alvo molecular a protease semelhante à papaina do SARS-CoV-2. Mas isso seria apenas uma hipótese que nós criamos, mas ainda necessita de mais estudos para poder confirmar se realmente essa ação ocorre. Então, como conclusão desse trabalho e perspectivas futuras, nós observamos então que esses peptídeos selecionados no ensaio geral antiviral, eles demonstraram resultados promissores em todas as atividades do ciclo replicativo que nós estudamos, demonstrando então a atividade inibitória em cada uma das etapas que nós fizemos análise. Mas para melhor a gente poder entender as possíveis interações que ocorrem entre os peptídeos, as células que nós utilizamos como hospedeiro e o vírus em estudo, é necessário então seria interessante realizar estudos com potenciais antiviral utilizando as variantes do SARS-CoV-2, como por exemplo a variante Ômicron, que estão entre as nossas próximas etapas do nosso projeto. Essas são as nossas referências do trabalho. Eu gostaria de agradecer a todo o grupo do Laboratório de Estudos Genômicos. Também gostaria de agradecer a minhas orientadoras, a orientadora professora doutora Maria de Freitas Calmon, minhas orientadoras Paula Rava e Cintia Bitar, os nossos colaboradores da Unesp de Araraquara, do Instituto de Química, o professor Paulo e o professor Eduardo, que fazem a síntese dos peptídeos que nós utilizamos no estudo, a Unesp, o Programa de Pós-Graduação, e também a CAPES, agência financiadora do projeto. Também gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.